E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, temos tomado uma iniciativa pessoal de minha parte de trazer a todos que nos acompanham a posição que por todos estes anos temos crido nesta mensagem do profeta. Meu propósito não é impedido e, por outro lado, nem tampouco contrariado. Estamos firmados no que diz o profeta em todas e quaisquer circunstâncias que, como ministros, tenhamos que enfrentar. Nós temos os exemplos mais seguros, os ensinamentos mais corretos a respeito de qualquer problema, até mesmo no sentido moral, de um ministro, de um pastor, frente à sua igreja. É longe de qualquer espírito de correção a outro, a esse ou aquele, ou uma crítica. Não estamos ungidos desse espírito para fazer dessa forma. Também virar as costas e deixar e sair dizendo coisas inconvenientes até mesmo para ministros, saírem dizendo. Então eu quero deixar nisto que vou expressar aqui, um apanhado que fizemos, para mostrar a posição que vejo ser a correta diante de um quadro como, por exemplo, onde um pastor comete suas falhas, entre tantas e mais aquela que o profeta diz que seu acerto deve ser com sua igreja local. Então, por isso estou dizendo isso. Nesta minha posição, eu não estou falando aqui em nome da mesa de pastores e nem em nome de todo o plenário. Estou aqui transmitindo a minha posição individual. Preste atenção, quero ser bastante resumido nisto. Quero esclarecer que em algumas citações de parágrafos, eu irei citar, em muitos momentos, só parte do parágrafo. Isso é na intenção de ser resumido aqui no tempo. Mas você pode anotar as referências e ler depois. Na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, na literatura, primeira parte dessa mensagem, parte do parágrafo 26, dizendo assim: mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Isso é palavra expressada pelo irmão Brana. Então, não tem ministro que esteja qualificado acima do outro, de poder intervir numa igreja, ainda que seja um pecado cometido lá. Então, eu simplesmente vejo isso neste tipo de ensino que o profeta nos dá. Como disse, mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Ele não citou que é uma convenção de pastores que assume
a postura de advertir e de corrigir, ou de excluir, ou de fazer isso ou aquilo com um pastor de uma convenção que faça algo imoral. Mensagem ensina a maneira de resolver sem ter que se comprometer em caprichos pessoais, ou desse ou daquele. Então, o profeta disse aqui: eu creio na autoridade suprema da congregação local. Então vamos ter que estar atento para a congregação local onde o ministro tenha caído em algum tipo de fracasso e necessite encarar esse ensino do profeta. E então, por isso eu digo, diante dessa expressão do profeta, então não é dever meu intervir na igreja de outro pastor de forma alguma. É o que vejo nessas mensagens. A igreja local tem autoridade suprema. Ensinamento do irmão Branham. Então, sou eu, não é esse ou aquele, que depois de um fracasso de um ministro ou outro, os outros têm mais autoridade do que ele. Então, a minha posição aqui, expressada, quanto aos acontecimentos, portanto, que venham a acontecer assim, em qualquer igreja nossas da mensagem, eu entendo que a igreja tem a mensagem do profeta, todas elas têm. Hebreus capítulo 7, por exemplo, segunda parte, de onde eu quero ler alguns parágrafos, olhando aqui no parágrafo 39, diz assim: todos vocês são a igreja, são vocês que a controlam, você é a igreja, você mesmo. E a igreja, a santa igreja de Deus, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. A soberania do Espírito Santo nessa igreja. E a única coisa que eu faço, profeta dizendo, ensinando, que eu faço, então nós também como ministros devemos fazer, né? Então que eu faço é possuir a propriedade. Se a propriedade é sua, se muda a doutrina, se muda uma coisa lá na igreja, ele diz que faria isso, pegava a propriedade, porque ela era dele. Né? Então ele disse, a única coisa que ele, o irmão Branham, faria lá no caso de sua igreja é possuir a propriedade, doá-la a esta igreja, como dar para uma igreja, e é livre de impostos, e a igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isto. É a única maneira pela qual este pastor poderia sair, cometeu alguma coisa, poderia sair, seria o pastor decidir por si mesmo sair, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer que se ele deve sair mesmo ou não. O profeta ensina que é os votos da igreja dele. E eles chegam a essa conclusão lá, o pastor cometeu tal coisa, tudo bem, tá. Então o que nós vamos fazer? Então, o irmão Branham falou aqui, ó, nós podemos até trocar o pastor, então vamos trocar o pastor. Então o profeta diz, se vai trocar o pastor, então é a única maneira. Nenhuma junta de diáconos pode fazer isto. A junta de diáconos somente mantém a ordem e as coisas da igreja. Parte do parágrafo 40 desta mensagem, os administradores, eles não têm nada a ver com isso, só consertam a igreja. Parágrafo 46, ele diz, a única coisa que eu faço simplesmente é possuir a propriedade, e se alguma outra coisa acontece, que seja como, por exemplo, tirar o pastor, e eles querem tomar um voto naquilo, então você não poderia pedir a um diácono para fazer aquilo. Não,
você viria e me pediria, tratando-se da igreja do irmão Branham, e eu desceria e diria, ó, se você quer tirar o pastor, diga-me por quê. Se fosse na igreja do irmão Branham, ele diria, que você quer tirar o meu pastor daqui, diga-me por quê. Ele fez alguma coisa? Aí as pessoas responderam, sim, nós o pegamos bêbado, ou nós o pegamos fazendo isto, ou fazendo aquilo, que não é correto. Ele perguntou nisto, ele disse, vocês têm 3 testemunhas disto? Tem 3 testemunhas disto? Testemunha, claro, né? Possivelmente tenha visto ou ouvido uma confissão. Se assim, então, nós temos. Eles disseram, sim, nós temos. Bom, então, as testemunhas devem ser provadas primeiro, viu? Para ver se elas são mesmo pessoas apropriadas para isso. É dito na Escritura, não aceite acusação contra o presbítero, que é o mesmo pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. E que sejam elas provadas primeiro. Contra um presbítero é assim, que é o pastor. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso, e provar, né? Se é um ato que depende de provas de quem viu para contar, ou de testemunhar para dizer contra lá aquilo. Se você ouviu isso, e então se você viu, então aquele pecado é repreendido abertamente, que está errado. E então dizer, congregação, ei, cometeu, vocês todos foram informados, sabe, tal, então, congregação, vocês querem mesmo trocar seu pastor? Fazer essas perguntas para o povo, hein? Custa. Querem trocar seu pastor? Se a congregação votar, se é o irmão Branham, a congregação votar num caso desse que ele está dizendo, perdoe-o e deixe-o seguir ainda. Então, ele recebeu um perdão, vamos supor que ele receba um perdão. Esta é a maneira que deve ficar. Não é essa a maneira clara de se conduzir uma igreja? Dando os direitos para ela, de ouvir a confissão, e se ela perdoa, continua com ele, ou perdoa e não continua, é tudo que se decidir ali, naquela igreja. Tira este e obtém aí um punhado de autoridade. Ora, não há ninguém que tenha autoridade aqui, né? Quer dizer, na igreja, senão o Espírito Santo, não é? Juntar assim, chutar o quê? Não, tem a maneira certa de fazer, se não quer ele mais. Ele faz o movimento, né? E nós o tomamos como a maioria do povo, a maneira que o povo segue. É essa que tem que valer. Se um lado quer fazer isso e o outro lado quer fazer aquilo, e o lado vence, lá faz a votação, uns quer que fica, outros quer que sai, e aí então faz a votação. Um lado vence. O lado perdedor, o que fazer acerca disso? Agora, como é que vai fazer com essa parte que queria que tirasse e não conseguiu a quantidade de votos? O que esses têm que fazer? É juntar-se bem ali com os que ganharam, com o resto deles ali, e dizer assim, nós estávamos errados em tirar. E a maioria das pessoas votou nele. Ou então a maioria das pessoas votou para tirar. Então foi feito. Assim, está correto. Juntar-se bem ali com o resto deles e dizer, nós estávamos errados, quem perder ali tem que fazer isso. Então, nós seguiremos, porque o Espírito Santo tem feito essa escolha, é exatamente certo. Agora, minhas palavras já caminhando para encerrar o meu parecer aqui, quanto ao nosso regional, aqui no Sul, creio que temos um encontro regional marcado para o mês de junho próximo.
cidade de Porto Alegre, onde poderemos chegar a algum denominador comum com aqueles que estiverem lá, no sentido do que eles vão ouvir, o que eu penso disso. O que eu penso disso. Então, quanto aos membros que congregam em igrejas que eu sou pastor, apenas devo lhes deixar claro que o erro que existe em uma outra igreja não deve interferir na sua permanência em nossas igrejas. Entendeu bem? Apenas devo lhes deixar claro que o erro lá que existe com aquele pastor, com aquela igreja, né, não deve interferir na permanência em nossas igrejas. Contudo, eu não tenho como impedir as pessoas com suas decisões. Conforme o irmão Branham fala na mensagem Coríntios, livro de correção, ele expressa isso nesta mensagem. Parte aqui do parágrafo 65, onde diz: a mão que agita esta vara do julgamento deve ser uma mão limpa. Como é que fica? Que maneja isso deve ter uma mão limpa. E diante disso eu manifesto meu repúdio, naturalmente, a qualquer tipo de pecado que o profeta nos deixa claro aqui a necessidade de acerto diante da congregação, né? Fazendo isso da maneira que o profeta ensinou, aí sim a gente fica seguro de que essa acusação que alguns ministros já fazem há anos, contra até todos nós que congregamos em Goiânia, a gente é tido como coparticipante, né, porque não saiu, mas não é dessa maneira que se deve agir com os outros, que não vê quer ver as coisas serem feitas do jeito que está escrito na mensagem. Está escrito aqui. Então eu manifesto meu repúdio a qualquer tipo de pecado, que o profeta nos deixa claro a necessidade de acerto, inclusive até diante da congregação, porque não podemos deixar a congregação daquele pastor tomar estas mensagens e fazer isso que está nas mensagens. Agora, às vezes ficam as pessoas assim, mas não faz, ou não fez desse jeito. Bom, e são consequências que vai, de fato, se não fizer do jeito que o irmão Branham falou, eu só posso dizer assim, que o irmão Branham falou para fazer de uma maneira, então só serve aquela maneira que ele falou para nós. Para mim, se uma pessoa age corretamente nisso, põe-se diante da igreja, faz sua confissão, pede o perdão, alcança o perdão da igreja, então eu não tenho porquê. Ele pode dizer que eu estou conivente. Se eu for lá na boca dos murmuradores, dos que querem fracasso, ele vai falar assim, aí, tá vendo? Ele não fez a mesma coisa, mas ele está conivente. Eu não estou conivente quando o pastor da igreja, que ele peca lá, e faz do jeitinho que o irmão Branham falou para fazer, e ele faz e a igreja perdoou ele e elegeu ele de novo. Eu não sou conivente com o pecado que ele tinha e foi perdoar. Eu não posso ser conivente com o pecado que a igreja dele perdoou. Ele, como que eu estou conivente? Se ele teve o perdão da igreja dele. Então, os boca abertas que muitas vezes aparecem na internet e tudo, como se agora fossem os salva-pátrias, né?
Você devia de pegar as mensagens, como eu estou pegando aqui, do próprio profeta, e põe o profeta para falar no seu lugar o que é que se deve fazer. Não abrir a boca e sair fazendo um alarde como se não fosse um humano também. Agora, essa é a minha maneira de expressar o que eu creio que é certo fazer. É lá com a igreja dele. Em tempo antes de encerrar aqui, eu quero citar mais 3 referências aqui do profeta, para que todos possam meditar. Mensagem à semente da serpente. Bem, irmão Brana, dizendo, 1, 2 ou 3 deles foram bem honestos e disseram, nós sabemos que isto está errado, mas o que podemos fazer? Se dissermos qualquer coisa a respeito disto, ora, nós interromperíamos todo o programa, certamente. E você não seria mais o bispo, não é? O supervisor geral, porque tratou do problema, mexeu, fez e tal. Não, por isso é que é a igreja local. Outros ministros juntarem e fazer isso ser dessa maneira, não, é a igreja local. Sendo a igreja local, ela vai apontar a sua confissão e mostrar que ela perdoou e naquela reunião ela deu o voto para a continuidade. Eu então não sou conivente. Serei conivente se isso não for feito do jeito que o irmão Brana mandou. Aí você vai ficar junto e tal, sabendo que não foi feito do jeito que o irmão Brana falou. Agora, se foi feito do jeito que o irmão Brana falou, eu não tenho nenhuma dificuldade. Minha dificuldade seria, então, ser conivente, seria concordar, aceitar, não ver nada mal nisso e tal, e ficar junto. Não, estamos vendo o que o irmão Brana está falando aqui. Se aquela igreja fizer isso dessa maneira com ele, então vamos cumprir a nossa parte, que o profeta disse. Então, se confessou, acertou, foi perdoado, foi elegido de novo para continuar, o que é que você vai fazer? Vai continuar? Não, bom, aí é problema de discernimento de cada um. O meu está dando para mim até a isso. Vendo que faz do jeito que o irmão Brana mandou, acerta, confessa, pede perdão, é perdoado, é votado para continuar, por que tem o que eu ser conivente depois que uma igreja perdoou o pastor que errou, agora eu continuo conivente se eu for lá? É muita cegueira fazer esse alarde que alguns estão fazendo. Como é que você faz com a mensagem? Se a igreja reunir, ele pediu perdão e a igreja perdoou e elegeu ele de novo, e você fica chamando os que vai lá de conivente. Conivente com o quê? Conivente com o Espírito Santo, então, porque é o Espírito Santo que levou a igreja a receber a confissão, a perdoar e a eleger de novo. Vocês precisam ler mais um pouco a mensagem. Esses que têm a boca aberta para achar que agora é a chance deles. É a chance deles. Vamos ver quantos nacionais não vai surgir inspirado nessas coisas. Ele vai ficar bonito demais, né? Cada um tem um nacional. Que Deus nos livre desse tipo de política. E essas coisas devem ser deixadas de lado. E agora, seguindo para ir para a conclusão daqui uns minutinhos. Não aceitar fazer isso lá quando você cai num fracasso, é porque então você está com medo de não ser mais o bispo ou o supervisor geral, o que, essas coisas. Não, deve encarar. A igreja pode te perdoar, pode votar em você para continuar, e se votar para não continuar,
é o que o irmão Branham mandou, fique com a voz da igreja. Parágrafo 45 da mensagem A Semente da Serpente. Irmão, eu preferiria ter uma pequena missão na esquina, ou pregar debaixo de um pinheiro e ter a verdade. Certamente. E saber que você está dizendo a verdade. O homem deseja a verdade. E você está obrigado, como um cristão, a carregar o testemunho da verdade. Deus te responsabilizará por isto. Firme nestas coisas. Se você não foi batizado corretamente, o que a gente teria que dizer? Não é para você batizar-se uma vez, pelo menos, corretamente? Então, se chega a hora de acertar algo que está causando uma escuridão para o povo, acertar aquilo. Né? Acertar com a confissão, já é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. Então, fazer isso para ficar seguros. Na mensagem A Era de Sardes, parte aqui do parágrafo 72, diz: antigamente tínhamos um dito que sem dúvida foi tirado deste verso. Era: conserve limpa as suas camisas. Bom, Branham diz, o que significa? Significa, não se envolva em coisas questionáveis. Outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver também. Ou ainda alguém poderá tentar envolver a você. Mas você toma um caminho livre de todo embaraço que se apresenta. E o caminho que eu vejo é esse, dessas mensagens, dessa maneira do profeta dizer como resolver isso numa igreja que sofre esse tipo de consequências que está para vir por causa do pecado. Então, o profeta disse, ora, Deus vai recompensar aqueles que seguem este conselho. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Observe bem isso. Que Deus nos ajude a manter o nosso equilíbrio de tal forma que sejamos seguros diante desta mensagem tão preparadora para a segunda vinda do Senhor Jesus. Na mensagem aqui, para encerrar, possuindo as portas do inimigo. Parte do parágrafo 35 diz: os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, ele cometerá um erro. Talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Deus quer que você tire sua fé do homem. Quando um homem de Deus dá um escorregão aí, passa o nariz na lama, especialmente grandes ministérios, e acontece esse tipo de coisa, para que as pessoas, então, se tinha só a sua fé naquele homem, então cai também. Se desmorona e sai falando que não sabe para onde é que vai, nem o que vai fazer. Isso é um sinal interno na pessoa, então, muito negativo. Não. Creia o perdão e a unidade. Então, ele segue dizendo, Deus permite que faça isto para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas é no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, a minha palavra final seria esta. Eu não sou conivente com nenhum erro. Diante da luz do profeta,
a solução desse caso está nas mãos da igreja local inteira. E essa é a igreja lá de Goiânia. Pelo que disse aqui o profeta, na mensagem em Hebreus capítulo 7, na segunda parte, não é assunto da junta de diáconos, nem dos administradores, disse o profeta, mas é assunto da igreja local inteira ser convocada e dar o seu parecer. A igreja lá, o povo, não pode ser cerceado de dar a sua opinião. Por isso que deve-se fazer lá a votação, a eleição que o Lombrano, do jeito que ele mandou fazer. É só isso que precisa ser entendido. A quem não quer tomar esse caminho da maledicência, da murmuração, de ficar denegrindo daqui, denegrindo dali. Não, isso você não quer dizer que você não chegue a nada, não. Você deve chegar a algum fim que também não seja bom. Então eu encerro isso aqui dessa maneira e solicitando as orações de todos e que Deus lhes abençoe hoje e sempre. Amém.